Imagina ser encarregado de administrar uma cidade inteira. Mas assim, não uma cidade qualquer. Uma cidade de altíssima volatilidade, onde os residentes, eles não podem simplesmente ir embora, né? Definitivamente não. E com uma infraestrutura que vive sob estresse extremo, tipo 24 horas por dia. Exato. 24 horas por dia, 7 dias por semana. E cada falha ali, seja de comunicação ou de planejamento, pode resultar numa crise gigante de segurança pública. É uma panela de pressão constante, com certeza. Total. Então, olá para quem está nos ouvindo e acompanhando mais esse nosso mergulho profundo. O nosso objetivo hoje é justamente analisar a planta arquitetônica e operacional de uma operação com esse nível absurdo de complexidade. E para isso a gente vai usar um documento oficial bem recente e revelador, certo? Isso mesmo. Estamos falando da recente publicação do documento oficial de homologação do resultado final do concurso da Polícia Penal do Acre. E para quem acompanha de perto a engrenagem do Estado, a gente sabe que isso é muito mais do que só uma lista de nomes num diário oficial. Ah, sem dúvida, é um mapa estratégico. Mostra exatamente como um governo planeja, retomar, manter ou até expandir o controle sobre o seu sistema prisional. A analogia que eu gosto de fazer é que a homologação é como receber aquele carimbo final no passaporte depois de um longo processo de visto. Não significa que a viagem já começou, mas que a pior parte burocrática, aquela angústia, já passou. Nossa, essa é uma ótima forma de colocar. Porque no jargão administrativo, a homologação costuma ser vista só como o fim da fase de provas, né? O momento em que acabam os recursos de gabarito e tal. Mas para quem analisa a gestão pública estrategicamente, a homologação de um concurso dessa magnitude é, na verdade, o gatilho financeiro e jurídico do Estado. É o momento em que o planejamento sai do papel. Sai do campo das ideias e entra no orçamento real, né? Exatamente. Com a validade do certame iniciada, o governo do Acre estabelece uma janela de previsibilidade de contratação. Isso sinaliza para as secretarias de planejamento como a folha de pagamento vai ser impactada. E mais importante ainda, demonstra uma resposta institucional imediata àquele déficit de efetivo que o sistema penitenciário naturalmente sofre, com aposentadorias, vacâncias. O relógio oficial começou a correr. Com certeza. E o grande protagonista desse documento oficial, o cargo que concentra o maior esforço do Estado nessa rodada, é o de agente de polícia penal. A banca organizadora, que foi o IBFC, filtrou a galera para um volume de vagas que chama muita atenção. Um volume bem expressivo mesmo. Muito. 261 vagas no total. Mas a distribuição, olha só, não é nada igualitária. Estamos falando de 211 vagas para o sexo masculino e só 50 para o feminino. Por que essa assimetria tão brutal logo de cara? Essa divisão reflete uma realidade dura, puramente estatística da execução penal. E não só no Acre, tá? No Brasil todo. A alocação de efetivo precisa obrigatoriamente espelhar a demografia da população carcerária. Que é majoritariamente masculina. Exato. A arquitetura prisional, as rotinas de revista, aquele banho de sol, a escolta, o controle de galerias, tudo isso é profundamente segregado por gênero. Por questões legais e de segurança mesmo, né? Sim, total. Então, o Estado precisa de um contingente masculino muito maior para cobrir os postos nas unidades masculinas, que são maiores em número, em capacidade e no próprio volume de demandas diárias. Faz sentido. É uma distribuição baseada no tamanho do desafio operacional que espera esses novos servidores. Isso. É dimensionamento da força de trabalho pura e simples. Entendi. Mas aí entra um ponto que, realmente me fez parar, analisar o documento e questionar a lógica da contratação. O que te chamou a atenção? O edital exige a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, na categoria mínima B. O que é óbvio. Afinal, o policial precisa de mobilidade para escoltas e patrulhas, né? Requisito padrão. O problema, ou melhor, o paradoxo, está no requisito acadêmico. Exige-se nível superior completo em qualquer área. E aí eu te pergunto, vamos trazer isso para o mundo real. O Estado está prestes a colocar alguém dentro de um pavilhão superlotado. Certo. Como um diploma em, artes cênicas, história ou biologia prepara o indivíduo para conter um princípio de motim?
essa exigência generalista não dilui a especialização tática que a gente espera da polícia? Olha, essa é uma crítica super frequente. Mas ela parte de uma premissa meio equivocada sobre o que é a segurança pública moderna, sabe? Ah, é? Como assim? O governo do Acre, ao exigir qualquer graduação, não está buscando aquele conhecimento técnico específico do currículo da faculdade. O Estado não espera que o historiador dê uma aula no pavilhão para acalmar os ânimos, né? Claro, não faria sentido nenhum. O que o Estado está filtrando ali com o diploma é a resiliência acadêmica, a capacidade de leitura complexa, a maturidade cognitiva para interpretar uma lei de execução penal na prática. Uhum. A habilidade de resolver problemas sob pressão. Exato. O diploma funciona como um atestado de que aquela pessoa tem um repertório intelectual de base. Eu entendo esse argumento da maturidade cognitiva, mas, sendo bem prático, o repertório intelectual não segura uma porta de ferro de 800 quilos, né? Com certeza não. Nem ensina a progressão tática num ambiente confinado e escuro. Como é que o Estado fecha esse abismo entre a teoria acadêmica e a violência potencial de um presídio? Então, é exatamente aí que entra a genialidade do processo desenhado nesse documento. Esse abismo é fechado pelo curso de formação profissional. Ah, o famoso curso de formação. Isso. O conhecimento tático, manuseio de armamento letal e menos letal, protocolos de crise, até negociação de reféns. Tudo isso é ensinado do zero pelo próprio Estado. Entendi. Ele equaliza todo mundo. Exato. O curso atua como uma forja. Ele pega pessoas com visões de mundo completamente diferentes, desconstrói os vícios da vida civil e reconstrói todo mundo sobre uma doutrina unificada de segurança. Nossa, na prática isso deve ser fascinante. É muito, porque o Estado garante a uniformidade tática, ou seja, todo mundo atira igual, marcha igual, aplica a mesma imobilização, mas ele ganha uma diversidade intelectual gigante. Ter pessoas pensando de formas diferentes no meio do caos? Exatamente. Numa situação de gerenciamento de crise, ter policiais que analisam o comportamento humano por óticas diferentes é uma vantagem tática invisível, mas assim, poderosíssima. Caramba, isso muda tudo. É a padronização da ação física aliada à diversidade do pensamento estratégico. Sensacional. Mas, avançando aqui, o documento oficial nos leva ainda mais fundo nesse ecossistema do IAPEN, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre. Sim, porque a engrenagem é muito maior do que só segurança, né? Exato. Se a gente voltar naquela nossa analogia do início de administrar uma cidade complexa, o edital detalha mais 68 oportunidades que são fundamentais para essa cidade não entrar em colapso. Com certeza, porque a privação de liberdade é só um dos pilares. O Estado tem obrigações que vão muito além de trancar portas. A máquina precisa de uma infraestrutura administrativa e de reabilitação muito robusta. E os números mostram o tamanho dessa máquina. O documento traz 30 vagas de nível médio para técnico administrativo e operacional, mas no nível superior, a lista fica bem cirúrgica. Fica mesmo. Que cargos te chamaram a atenção ali? A gente vê assistentes sociais, psicólogos, especialistas em execução penal e até uma vaga para engenheiro civil. E aqui eu quero apertar um pouco mais a nossa análise. Pode mandar. A gente sabe que a realidade prisional frequentemente sofre com falta de recursos. Então, olhar para um edital contratando um engenheiro civil exclusivo para o sistema prisional soa quase utópico para quem acompanha as notícias. Eu entendo essa visão. O que justifica alocar verba pública para um perfil tão específico assim dentro do IAP? Olha, não é utopia de jeito nenhum. É sobrevivência institucional básica. Vamos pensar na infraestrutura de um complexo padrão. É um ambiente que sofre um desgaste físico e estrutural extremo o tempo todo. Superlotação pesada. Sim, superlotação, depredação intencional, o uso contínuo 24 horas das redes de água e esgoto. Paredes e grades num presídio nos consertam sozinhas, sabe? Faz todo sentido. A presença de um engenheiro civil mostra que o Estado está vendo a manutenção preventiva como segurança. Exato. Imagina um colapso na rede de esgoto de um pavilhão lotado. Não é só um problema de zeladoria para abrir um chamado. É um gatilho imediato para uma rebelião por condições insalubres. O engenheiro atua prevenindo crises de segurança. Genial.
A parede caindo é um problema tático, não só de obra. E os assistentes sociais, psicólogos e os especialistas em execução penal? Onde eles entram nessa contenção de crises? Aí a gente entra na gestão do fator humano, né? O especialista em execução penal é quem garante que a burocracia ande. Cálculos de progressão de regime, direitos, alvarás no tempo certo. Se a papelada trava, o preso perde o prazo de saída? Isso gera uma revolta totalmente justificada lá dentro. O sistema precisa girar. E os psicólogos e assistentes sociais são a ponte para a saúde mental. Tanto dos internos quanto da equipe, eu imagino. Com certeza, é fundamental para a população carcerária, tentando mitigar a reincidência, mas também para os servidores. A gente está falando de um dos ambientes de maior estresse ocupacional do mundo. Um diagnóstico claro de que a segurança bruta falha se a infraestrutura desmoronar e a cabeça das pessoas explodir. Bem por aí. Mas, e este é o grande dilema da gestão pública. O Estado está competindo com a iniciativa privada por esses profissionais. E o IAPEN é um ambiente tenso. Para atrair essa equipe multidisciplinar, a contrapartida financeira precisa ser boa. Precisa fazer sentido na conta do fim do mês. Exato. E o documento traça uma hierarquia salarial interessante. Agrupando da base ao topo, o técnico administrativo fica em cerca de R$ 3.221. O agente de polícia penal pula para casa dos 4.366. Um salto importante. Aí, indo para o nível superior de saúde social, vai para R$ 5.131. E, isolado, lá no topo, o engenheiro civil ganhando mais de R$ 6.561. Existe um degrau muito claro. O que essa precificação ensina para a gente? Essa hierarquia embute duas coisas: o prêmio de risco e o prêmio de especialização técnica que o mercado exige. Entendi. A curva de formação é diferente. Exato. O Estado paga mais para o engenheiro e para a saúde porque formar esses profissionais é demorado e caro. E a disponibilidade de especialistas que queiram atuar exclusivamente em presídios é baixíssima. O gap salarial tenta nivelar com o que eles ganhariam fora dos muros. É uma tentativa do governo de evitar que o concurso vire um trampolim, sabe? Aquele lugar onde a pessoa entra só até achar algo melhor numa empresa privada. Faz muito sentido. Isso nos leva a um outro desafio, que é a assinatura do Acre, a logística geográfica. Cruzando salários com as regiões do documento, a gente vê uma concentração brutal de vagas técnicos, cúpula técnica e engenharia, tudo na regional Baixo Acre. Sim, é uma concentração fortíssima. Já outras regionais tipo Puros, Tarauacá, Envira e Juruá recebem fatias minúsculas. Para a galera que nos escuta e não tem o mapa da região norte decorado na cabeça, por que essa alocação no Baixo Acre é uma contingência pesada da geografia e não só uma conveniência? Ânsias não se medem só em quilômetros, mas em viabilidade de acesso. Estradas difíceis, rios... Exatamente. Chegar no Juruá ou Tarauacá envolve logística fluvial, estradas que dependem da chuva na Amazônia. É um isolamento extremo em certas épocas. Então o Estado precisa ancorar o peso pesado do planejamento onde dá para operar de verdade. Isso, o núcleo duro fica em Rio Branco porque lá estão os maiores presídios e é de lá que você despacha recursos, comboios e aviões para o interior. O Baixo Acre é o quartel-general. Se o comando central ali não for forte, os postos avançados ficam ilhados logística e administrativamente. Caramba! É a administração pública lutando contra a selva. Impressionante mesmo. Bom, o fato de essas vagas estarem homologadas nos leva à reta final do processo, que na verdade é só o começo de uma janela de tempo. A famosa validade do concurso, né? Exato. O documento crava a validade de 2 anos, indo até 1º de setembro de 2027. E tem uma cláusula que é o oxigênio de muito candidato. O Estado pode convocar mais aprovados nesse período. O que essa janela diz para a dinâmica do sistema? Diz que o planejamento financeiro do Estado prevê um fluxo contínuo de necessidade. Um prazo de 2 anos indica que o governo sabe que essas 261 vagas não resolvem o problema para sempre. Elas só resolvem a sangria imediata. Perfeito. Para quem está no cadastro de reserva, é um período de monitorar mortes, aposentadorias, exonerações.
Coisas que forçam o Estado a puxar o próximo da lista. A máquina consome mão de obra sem parar. E como a concorrência hoje em dia é implacável e se profissionalizou ao extremo, quem para de estudar fica no meio do caminho. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita um maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É exatamente esse tipo de arsenal tático que separa quem fica torcendo pela lista rodar de quem já entra nas primeiras cabeças, né? Sem dúvida. E o que você descreve tem respaldo total na neurociência aplicada ao aprendizado, viu? É mesmo. Como isso funciona com essas bancas? Bancas como o IBFC têm metodologias muito particulares. Exigem retenção profunda da lei, misturada com interpretação rápida. Não dá para decodificar isso lendo o livro passivamente. Tem que colocar a mão na massa. Exato, aplicando testes constantes. Resolver questões comentadas e revisar com flashcards força o cérebro à recuperação ativa. E isso destrói a curva de esquecimento e treina o candidato a entender as pegadinhas do examinador. Em segurança pública, a margem de erro é mínima, né? É cruel. Essa eficiência metodológica é o que divide quem é nomeado de quem fica frustrado. Eficiência estratégica pura. E, olhando para trás no que a gente cobriu, a eficiência do Estado está toda espelhada nesse documento de hoje. Com certeza. Ele é, na essência, o código-fonte de como o governo planeja lidar com o sistema penal até pelo menos 2027. É uma resposta técnica e orçamentária para um problema gigantesco. Um ecossistema fascinante. Nós vimos o paradoxo do diploma superior, o poder equalizador do curso de formação, a importância tática de engenheiros e psicólogos, e até a guerra logística contra a geografia amazônica. Foi um mapeamento completo. E para encerrar, eu quero propor um raciocínio para quem está nos ouvindo. Algo que foge das planilhas. Um concurso não termina na homologação. Ele altera a química do Estado por décadas. Com certeza altera. Então, fica a reflexão. Como o choque de realidade entre essa nova força de trabalho multidisciplinar, cheia de assistentes sociais, novos policiais, com visões super recentes, e a rígida cultura carcerária vai transformar o dia a dia nos presídios do Acre. Será que eles vão tornar um ambiente mais analítico ou o peso do sistema vai acabar padronizando todo mundo por baixo? É uma pergunta excelente. E é uma transformação silenciosa que vai acontecer, né? Pavilhão por pavilhão, até o fim dessa validade. Fiquem de olho, continuem questionando as entrelinhas e até o nosso próximo